Eu sou uma mulher de 22 anos que mora em uma cabana de madeira no final de uma estrada sem saída, no meio do campo. Eu vivi aqui a minha vida inteira, então essa é a vida que eu conheço melhor. Eu tenho cerca de 3 vizinhos, o que é importante, pois a história se passará na propriedade do meu vizinho mais próximo. Eu queria contar essa história porque esse vizinho faleceu desde então. Ela era uma mulher italiana ardente que bebia cerveja e comia alho cru em todas as refeições. Ela faleceu aos 98 anos. Era a alma mais bondosa e durona que você poderia conhecer. Para contextualizar, eu moro no sul de Minas Gerais para que você possa ter uma ideia da paisagem ao meu redor. Estou cercada por campos de milho e, como você provavelmente já adivinhou, tenho uma grande floresta atrás de mim que se estende por milhas até a próxima cidade. Sempre gostei da paisagem ao meu redor. Geralmente parece tranquila. No entanto, como estou no campo, é inevitável que ocorram eventos estranhos de vez em quando. Uma coisa que posso dizer com confiança é que não tenho absolutamente nenhuma explicação para o que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Vou começar dizendo que já encontrei muitos animais grandes. Uma vez, estive a menos de 3 metros de uma onça pintada. Houve até um caso de um urso que escapou de um circo itinerante que passou pela área. Os trilhos do trem antigo e a cabana ainda estão na floresta, a apenas 1,6 km da minha casa. As jaguarundi que expulsei da minha garagem não são uma ameaça, assim como os lobos guara que uivam perto da minha janela na maioria das noites. Até a onça parda que meu pai teve que espantar do terreno quando eu era mais nova não foi nem de longe tão assustador quanto essa criatura com a qual me deparei claramente. Para dar uma ideia do que aconteceu naquele dia, vou começar com o que ouvi alguns dias antes. Era fim de semana. Lembro-me disso porque meu pai geralmente não me pedia para dirigir depois do anoitecer, especialmente se eu tivesse aula no dia seguinte. Eu precisava levá-lo à loja e ainda preciso nos dias de hoje, pois ele tem uma condição que o impede de dirigir por si só. Eu implorei para que ele fizesse a famosa vaca atolada dele, e ele concordou em fazê-lo mais tarde na semana, caso conseguisse as compras. Quando chegamos em casa, o sol acabara de se pôr, e enquanto eu pegava as últimas sacolas do porta-malas, eu ouvi isso. Não era um lobo. Eu já ouvi todos os sons que eles fazem, uivos, choros, brigas, qualquer coisa que seja, mas eu posso dizer que esse uivo que ouvi era singular, profundo, e pior de tudo, estava próximo. Ele veio do campo de milho atrás da minha casa, que começa a cerca de 9 metros de onde eu estava. Ergui minha cabeça e olhei para o meu pai. Ele estava arregalado, um homem que eu sei que não tem medo de ficar perto de nada, mas agora ele tinha uma expressão de puro terror no rosto. Ele virou para mim e quase arrancou a porta de suas dobradiças, sussurrando alto para eu correr para dentro imediatamente. Naquela noite ficamos ambos sentados na sala em silêncio. Ele até trocou a TV de seus programas habituais, centrados em lendas e histórias para o jornal, enquanto tentávamos pensar se poderia haver lobos na área passando por ali, mas não encontramos nada. Decidimos chamar aquilo de um lobo-osa, um híbrido de raposa e lobo, e esquecer o assunto. No entanto, ambos sabíamos que não havia chance de algo assim estar tão ao sul sem ser avistado em algum lugar, seja por caçadores, fazendeiros ou nas cidades. O medo brinca com a mente. Vou dizer que esqueci disso por alguns dias. Eu estava focada em minhas provas que se aproximavam na escola naquela época. E lembro-me disso porque tive que acordar mais cedo para me preparar para os testes, que é exatamente o que aconteceu no meu último dia de testes antes das férias de inverno. Estava nebuloso naquela manhã e eu estava pensando em sair para alimentar as galinhas. Abri minhas cortinas para olhar para o galinheiro e ver se a porta solar delas já havia subido. Lembrando que o nascer do sol mal tocava os tocos das árvores e a neblina tornava tudo ainda mais escuro lá fora. Fui colocar meu casaco e estava prestes a ver se a vizinha idosa que mencionei havia alimentado o cachorro dela, que também era muito velho. Eu pensei que meus gatos do celeiro também precisavam de café da manhã, então saí antes de ir para a escola. Depois de alimentar e dar carinho aos meus gatos, fui em direção ao galinheiro, e ao contornar o galpão do meu pai, eu a vi.
Estava perto do lago da minha vizinha. A princípio pensei que fosse ela ou talvez suas ferramentas de pesca, ou até mesmo seu cortador de grama. Estou lhe dizendo, todas as opções possíveis passaram pela minha mente antes de perceber que estava se movendo. Um cachorro vira-lata seria a opção mais plausível, mas que cachorro vira-lata seria tão enorme assim? Teriam que ser 2 enormes wolfhounds irlandeses, empilhados um em cima do outro, vestindo um traje de pele preta, caso contrário, isso não faria sentido algum. Parei imediatamente, escondendo-me atrás de uma pilha de madeira atrás do galpão. Nunca fui atingida por tanto medo antes. Eu nem sequer tinha uma arma por perto. Senti-me desvanecer por um segundo, antes de reunir coragem para olhar novamente, esperando que aquilo não tivesse se aproximado de mim. Durante esse tempo, espreitei novamente e estava bem certa do que estava vendo. Um lobo extremamente grande. Cresci ouvindo os moradores locais falarem sobre grandes cães pretos avistados nos quintais e aparecendo nas câmeras de trilha, mas nunca pensei que veria isso pessoalmente. Aquela coisa era enorme em comparação com a placa de tijolos com o nome da represa. Eu tinha 1,64 e minha cabeça chegaria facilmente ao topo da placa. A criatura estava quase naquela altura, apenas com os ombros. A primeira parte que pude distinguir foram as patas traseiras mais altas. Sua parte de trás descia para patas dianteiras ligeiramente mais curtas, mas de ombros robustos. Seus músculos eram visíveis através da pelagem. Essa imagem ainda está gravada na minha memória até hoje. Sentia como se estivesse apenas esperando que ele se virasse na minha direção, a curiosidade misturada com medo para identificar a criatura. Eu estava tão cheia de adrenalina que queria correr, mas queria ter certeza de que ele estava realmente lá e não apenas na minha cabeça. Afinal, era muito cedo. Talvez eu estivesse apenas cansada. Pude recuperar meu senso de realidade e percebi que o cachorro da minha vizinha estava latindo o tempo todo. Ele é um cachorro surdo e cego, mas tem um bom olfato, então ele percebeu que algo cheirava mal e que algo estava lá. Acho que isso incomodou a criatura, pois ela começou a se virar em direção à parte mais profunda da floresta. Ela levantou a cabeça e eu a vi. Eu vi a luz refletindo em seus olhos e nariz molhado. Eu a observei lamber os lábios, e os caninos nesse lobo fizeram meu coração afundar. Ele poderia facilmente me atacar, e se o fizesse eu estaria perdida em segundos. O instinto de luta ou fuga entrou em ação naquele momento, e eu corri de volta para o meu quarto. Sentei-me no chão, olhando pela janela, vendo-o ser absorvido pelas árvores. Devo ter ficado lá esperando por quase 1 hora, pois em pouco tempo minha mãe veio ver se eu estava acordada para a escola. Eu não contei a ela o que vi. Em vez disso, pedi a ela para verificar minha vizinha com meu pai mais tarde hoje. Claro, ela ficou confusa com esse pedido, mas me mandou para a escola com a promessa de que faria isso. Voltei para casa mais cedo naquele dia. Entrei na casa o mais rápido que pude para ter certeza de que todos ainda estavam lá e vivos. Lembro-me de meu pai olhando de maneira estranha para mim, mas ele sorriu para mim depois de dizer que a vizinha estava bem. Ele teve aquela expressão estranha novamente depois que minha mãe saiu da sala e me contou que havia um cadáver de lobo perto do lago. Pedi a ele que apontasse pela janela exatamente onde encontraram e ele apontou exatamente para onde eu tinha visto aquela criatura de lobo. Então expliquei tudo o que vi, movida pelo medo, e ele parecia como se já soubesse do que eu estava falando. Eu fiquei muito paranoica em relação a deixar portas ou janelas destrancadas, verificando a propriedade à noite quando todos estavam dormindo, e até pesquisei até tarde da noite sobre o que mais isso poderia ter sido, mas nada fazia sentido. Com o tempo deixei isso de lado na maior parte do tempo. Só lembrava disso quando os programas do meu pai mencionavam criaturas semelhantes a lobos. Eu ouvi variações do mesmo uivo que ouvi algumas vezes depois disso, nos meses seguintes, mas estava apenas aliviada por ele parecer mais distante, até que finalmente parou. Claro, ainda estou um pouco assustada para sair à noite, e tenho pesadelos recorrentes com essa criatura que eu chamei de lobisomem. Alguns podem dizer que não poderia ser um lobisomem, porque ele não se ergueu nas patas traseiras. Mas acredito que, se ele não sentisse olhos sobre ele, com certeza teria feito isso. Essa coisa era muito maior do que um lobo. Empurrei isso para o fundo da minha mente pelo maior tempo possível.
mas eventualmente quis compartilhar essa experiência em vez de guardá-la para mim. Me chamo Carolina. Quero deixar claro desde o início que sempre acreditei um pouco nesses tipos de criaturas. Alienígenas, skinwalkers, wendigos, espíritos. Mantenho minha mente aberta. Simplesmente acreditei que essas coisas podem ser possíveis, é claro, assim como qualquer outra pessoa que não tenha experimentado algo assim. Tive minhas dúvidas. Além disso, quero acrescentar que não sou do tipo que tem medo dessas coisas. Quando se trata do que acredito, quero entendê-las. Uma noite eu estava com meu parceiro e um amigo nosso em um local arborizado e rochoso perto de um rio. Chegamos por volta das 21h30 e íamos fazer uma fogueira nas rochas perto da água. Era necessário passar por uma área arborizada para chegar a essas rochas, e ao chegarmos lá, tive um pressentimento ruim por algum motivo. Normalmente tento confiar na minha intuição, mas dessa vez eu disse a mim mesmo que estava me deixando nervoso. Quando chegamos ao local, senti imediatamente uma sensação estranha, mas novamente disse a mim mesmo que estava inventando coisas. Mesmo assim, não virei as costas para o espaço aberto. Mantive-me de frente para a área arborizada e rochosa. Enquanto as pessoas com quem eu estava assistiam à fogueira, eu olhava para a escuridão, sentindo que algo estava nos observando. Decidi ir para uma pedra mais distante da fogueira para que meus olhos se acostumassem com a escuridão. E eis que vejo uma figura branca translúcida a cerca de 15 metros de nós, no topo das rochas do outro lado da área, bem alta. Essa figura estava se movendo para frente e para trás. Tinha cerca de 1,5 metros ou 2 de altura. Começou a descer pelas rochas. E quando digo descer, quero dizer rapidamente, mais rápido do que qualquer pessoa poderia. E à medida que fazia isso, ela ficava menor e se transformava em forma de animal. Parecia um coiote ou um lobo. Eu disse em voz alta: "Que animal é esse?" Meu parceiro olhou por cima e imediatamente ficou super desconfortável, assim como eu. A outra pessoa conosco não pareceu se importar. Por algum motivo ele disse que viu, mas naquele momento ele estava tentando nos convencer de que era apenas uma pessoa. Mas ele estava bêbado naquele momento. Conforme vi essa coisa parecida com um cão grande se aproximando de nós, comecei a sentir um horror absoluto, como se soubesse que estava vindo nos matar. Tentei subir mais nas rochas para fugir, literalmente achei que era o fim, que eu ia morrer naquela noite. Tive o sentimento mais horrível e foi genuinamente a coisa mais assustadora e aterrorizante que já senti ou vi. Tirei o celular do bolso e acendi a lanterna para ter certeza de que não estava apenas imaginando coisas. Acho que isso afastou o que quer que fosse de nós, pois acabou correndo para a floresta e desaparecendo. Meu parceiro e eu ficamos completamente horrorizados com esse evento. Minhas pernas estavam tremendo violentamente. Eu disse que deveríamos sair imediatamente, mas o amigo que estava conosco queria ficar para terminar a bebida. No entanto, insistimos em ir embora. Ele nos disse que provaria que era apenas uma pessoa. Como ele fez isso? Bem, ele tentou descer pelas rochas o mais rápido possível, tentando nos mostrar que uma pessoa poderia fazer isso. Mas quando ele fez isso, conseguimos ouvi-lo correndo nas rochas. E essa é a parte assustadora do que vimos, porque quando aquela coisa estava correndo por ali, até mais rápido do que ele, estava completamente silenciosa. Não conseguimos processar o que tinha acontecido até chegarmos em casa, depois de deixar nosso amigo. Quando finalmente voltamos, decidimos pesquisar sobre skinwalkers e lobisomens na área onde estávamos. Aqui está o que descobrimos. As primeiras coisas que aparecem quando você pesquisa o nome do local são vários artigos sobre mortes que ocorreram bem onde estávamos. Cada um deles afirma que as mortes foram causadas pelas ondas que derrubaram as pessoas e as afogaram. Mas isso não foi o que nos assustou na pesquisa. Continuei rolando a página e encontrei um site estranho. Um site de fotos de estoque, mas por algum motivo a descrição incluía o nome do local. Ainda não sabemos e não conseguimos explicar o que aconteceu naquele dia. Esses são 2 relatos separados que aconteceram no mesmo local. Sou da capital de Brasília.
mas resolvi me mudar para o interior de São Paulo, por ser um local sossegado e com quase todos os meus familiares morando próximos a mim. Esses podem não ser os acontecimentos mais sobrenaturais, mas para mim, naquele momento, eles pareceram verdadeiramente terríveis e ainda me aterrorizam até hoje. A primeira vez que ouvi um ruído estranho, estava dando um passeio do lado de fora. Era por volta do verão, no fim da tarde, e já estava escurecendo. Eu havia acabado de sair de casa e estava morando sozinho há cerca de 1 ano. Eu vivia em uma vila relativamente pequena no campo e de onde eu morava, era apenas uma caminhada de 5 minutos até os campos e pastagens e mais uns 20 minutos até a floresta. Normalmente eu seguia uma pequena rota até os campos, onde podia sentar embaixo de pé de ipê e fumar. Normalmente essa rotina era muito reconfortante para mim. Estar do lado de fora quando estava escurecendo não me incomodava ou me deixava apreensivo. Eu gostava da solidão. Onde moro não há animais predadores que possam ser prejudiciais aos humanos. Quero dizer, a coisa mais assustadora seriam javalis, mas por aqui eles são geralmente pacíficos, desde que você não invada o espaço deles ou pareça uma ameaça para os filhotes. Mas os javalis fazem barulho e têm um cheiro muito distintivo, que pode funcionar como um sinal de aviso. Eu geralmente me sentia seguro na escuridão, sabendo que a única criatura perigosa lá fora seria outra pessoa. E desde que eu não estivesse usando luz, eles teriam tanto problema para me ver quanto eu teria para vê-los. Enfim, enquanto voltava e quase havia chegado ao início da vila novamente, eu ouvi isso. Estava gravando uma mensagem de voz para um amigo quando parei de falar por um momento e disse: "Ah, o que foi isso?" Comecei a andar mais rápido. Você ouviu isso também? Eu ainda estava gravando. Passou pela minha mente que eu queria capturar o som, então continuei andando rapidamente. À minha direita, havia jardins vazios e à minha esquerda, um pasto de vacas que normalmente continha um único touro. No entanto, da última vez que passei por lá, estava vazio. O som que ouvi definitivamente não era o som que um touro faria. Em minhas caminhadas, já ouvi raposas latindo e chamados de acasalamento de veados, que podem ser verdadeiramente aterrorizantes. Mas esse som de animal não parou após um único grito. Continuou, e eu nunca havia ouvido isso antes. Parecia um rosnado baixo, mas não como um cachorro. Fiquei absolutamente em pânico com a ideia de que seja lá o que estava fazendo esses sons. Podia me ver e eu não conseguia vê-lo. Estava muito escuro. Não havia postes de luz até chegar à beira da vila, mas felizmente nada mais aconteceu e consegui chegar em casa em segurança. Quando estava no meu quarto novamente, reproduzi aquelas mensagens de voz, mas não pude ouvir nada além de mim falando. Ainda fico aterrorizado quando tento imaginar que criatura poderia ter feito esses sons, porque certamente não era um animal qualquer. A segunda vez que ouvi um chamado desse mesmo tipo foi vários anos depois, quando eu já havia me mudado para a cidade, mas estava visitando o campo novamente para fazer uma caminhada com meu parceiro. Inicialmente, ele não queria vir, mas o convenci de que seria divertido fazer uma caminhada até a colina na floresta, onde fica um antigo mosteiro, mesmo que já estivesse escurecendo e fazendo frio e chuviscando. Estacionamos o carro na vila e caminhamos até os campos, até mesmo passando pela ipê que mencionei antes. Nesse ponto, notamos que parte da trilha em que estávamos caminhando estava lamacenta. Às vezes, tínhamos que caminhar com muito cuidado para não escorregar, mas estávamos meio determinados e não queríamos voltar atrás porque já tínhamos chegado tão longe. Naquela noite, havia uma lua cheia, então até mesmo nossa caminhada pela floresta até aquela colina estava levemente iluminada. Isso pode parecer assustador, mas na época me senti muito segura porque estava com meu parceiro. Nos divertimos muito de mãos dadas e conversando até chegarmos aos campos novamente. Ao sair do mosteiro e sair da floresta, foi quando ouvimos um uivo de som estranho e longo muito alto. Paramos imediatamente. Meu primeiro pensamento foi que poderia ter sido um caminhão buzinando ao longe, o que pode parecer estranho e assustador às vezes, especialmente quando o som é carregado por longas distâncias pelo vento. Mas então, qualquer criatura que estava emitindo esse som uivou novamente à distância. Desta vez eu estava absolutamente certa de que era um som orgânico, nada que pudesse ter vindo de uma buzina de caminhão.
O que foi isso? Perguntei em pânico. Meu parceiro disse: talvez alguém esteja perambulando na floresta, tocando uma corneta. Fiquei confusa. Tenho certeza de que as pessoas já usaram essas florestas e os terrenos do mosteiro para caminhar, mas não nessas horas da noite e com tanto frio. Está muito frio aqui fora, disse eu, e está escuro e o chão está muito lamacento. Acho que ele disse isso apenas para me acalmar. Ele sabe que tenho um medo terrível de animais selvagens. Acho que não há motivo para preocupação, ele disse. Respondi: tenho certeza de que foi apenas um caminhão buzinando, mas podemos caminhar um pouco mais rápido? Tentei puxá-lo pela mão o mais rápido que pude, mas não era uma corrida. Ele me lembrou para ter cuidado, porque tenho certeza de que a última coisa que ele também queria era escorregar e cair com aquela criatura uivando por perto. Quando chegamos à vila novamente, a adrenalina diminuiu e comecei a pensar com clareza. Para onde você acha que veio aquele uivo? Perguntei. Soou meio distante, respondeu meu parceiro, como se viesse de algum lugar além daquela colina na floresta. Fiquei muito grata por estar no carro quando percebi que o uivo deve ter vindo da área ao redor da trilha que estávamos seguindo até o mosteiro. O pensamento de que poderíamos ter estado perto de qualquer coisa que estivesse fazendo aqueles ruídos me aterroriza absolutamente até hoje. Até o momento, chegamos à conclusão de que poderia ter sido um lobo ou um cachorro perdido. Às vezes, lobos passam pela região rural e ouvi falar recentemente de cães perdidos na área. No entanto, isso pode ser apenas nossa desculpa, porque para mim, o uivo soou muito mais como o som de uivo do filme de terror Ginger Snaps, bem antes de Ginger e Bridget serem atacadas pelo lobisomem no parquinho. Mas lobisomens não existem, certo? Então, cresci nos arredores de uma pequena cidade no campo, no sudoeste do Mato Grosso do Sul. A casa em que minha irmã mais nova, minha mãe, meu pai e eu morávamos era uma casa pequena e um pouco deteriorada, na beira de campos ondulantes e florestas. Fui sortudo no sentido de que podia passar minhas noites de verão brincando na natureza, como a criança goblin que eu era. Nossa casa era não tão espaçosa assim, ou seja, tinha uma cozinha, uma sala de estar, 2 quartos no andar de cima e um banheiro pequeno. Havia também um sótão, com a entrada sendo uma escotilha no teto do banheiro. Acho que ocasionalmente guardávamos caixas de decorações lá em cima, mas estava sem uso. É importante observar que minha mãe e meu pai precisavam usar uma escada ou banquinho para abrir a escotilha do sótão. Minha irmã e eu dividíamos um quarto, e ao lado estava o banheiro. Tínhamos uma beliche sobre a qual brigávamos regularmente pela posse do beliche superior, que era considerado um privilégio. Em dias chuvosos, brincávamos felizes neste quarto. No dia específico sobre o qual quero falar, estava tempestuoso lá fora, e estávamos confinados a atividades no quarto. Na época, minha mãe estava trabalhando em período integral e nosso pai, que sofria de depressão e ansiedade, ficava em casa para cuidar de nós. Eu tinha 9 anos nessa história e minha irmã tinha cerca de 8. Meu pai estava tendo um dia ruim de saúde mental e se deitou no quarto ao lado, com a porta fechada. 2 horas se passaram com a porta fechada e podíamos ouvi-lo roncando. Estávamos acostumados às mudanças de humor dele e estávamos tentando brincar em silêncio. Foi durante algum jogo que, de repente, ouvimos um estrondo alto vindo do banheiro. Olhando da nossa posição na cama inferior, só conseguíamos ver o corredor e a porta fechada do quarto do papai. Preocupados por termos incomodado o papai, paramos de brincar e, no silêncio absoluto, ouvimos um barulho muito estranho. Vinha do banheiro e parecia quase como se fosse nosso pai, mas mais como se estivesse tentando falar enquanto engolia água. Palavras não conseguem descrever como aquela voz era horrível, estrangulada e gutural. Começou a dizer algo como: "Olá". Nosso pai era bastante imaginativo e frequentemente imitava vozes engraçadas para brincar conosco. Enquanto essa voz misteriosa do banheiro nos assustava, a única explicação parecia ser que o papai estava pregando uma peça em nós. Rimos nervosamente e nos olhamos. A voz recomeçou dizendo: "Venham aqui, crianças". Não consigo lembrar exatamente o que foi dito, mas foi algo nesse sentido.
Começamos a rir mais alto e dissemos: "Papai, não seja bobo." Nesse momento, o papai acordou do quarto ao lado e saiu furioso, gritando para ficarmos quietos. Tentamos explicar, mas ele nos interrompeu, nos advertindo a ficarmos calados. Ele voltou para o quarto e bateu a porta com força. No silêncio que se seguiu, sentamos na cama chateados por termos sido repreendidos e sentindo um mal-estar terrível ao percebermos lentamente que aquela voz, seja lá o que fosse, provavelmente não era do nosso pai. Devagar voltamos ao jogo e tentamos esquecer, como as crianças costumam fazer. Então, outro estrondo veio do banheiro. A horrível voz de gargarejo e engasgo começou novamente, rindo e nos dizendo de forma muito mais firme: "Venham aqui, crianças." Foi isso. Gritamos por nosso pai e ele saiu correndo enquanto tentávamos explicar com lágrimas nos olhos. Ele ficou irritado no começo, mas ao verificar o banheiro, encontrou a escotilha do sótão aberta. Minha irmã e eu certamente não teríamos conseguido alcançar a escotilha. Agora, mais calmo, ele pegou a escada e um taco de cricket para verificar o espaço. Ele não encontrou nada lá em cima, apenas escuridão, teias de aranha e algumas caixas. Depois disso, todos nós descemos para assistir TV e nos acalmar. O incidente foi largamente esquecido e a vida voltou ao normal. No entanto, eu, que tinha o privilégio da cama superior na época, comecei a ouvir ruídos estranhos à noite, a cada poucas semanas. Comecei a ouvir passos pesados que pareciam cruzar de uma ponta a outra do teto do nosso quarto. Os passos eram tão pesados que, se eu esticasse a mão para tocar o teto, eu podia sentir as vibrações pelos meus dedos. Embora isso me assustasse, eu não fiz nada além de esconder minha cabeça sob o edredom. Parecia que ninguém mais ouvia. Anos depois, perguntei à minha irmã se ela se lembrava do incidente. Ela me disse que não, e eu havia empurrado aquilo para o fundo da minha mente, como um sonho ou imaginação. No entanto, ao limpar o depósito de nossos pais, encontrei o diário antigo dela. Lendo as histórias e rindo dos relatos, que eram principalmente contas pouco lisonjeiras do meu comportamento como irmã, uma se destacou. Ela tinha escrito sobre o dia em que ouvimos a voz do sótão, descrevendo-a como um duende. Ela até desenhou uma imagem de mim e dela na cama, ouvindo os ruídos. Eu sei que isso soa completamente estranho, mas interprete como quiser. Uma coisa que pode ser relevante é o fato de que temos descendência irlandesa, e eu sei que existem muitos contos folclóricos irlandeses sobre fadas e seres mágicos que tentam atrair crianças. Mesmo minha noiva, que é uma pessoa de mente científica e racional, ficou sem palavras quando expliquei o que ouvi para ela. Vou começar dizendo que sou um rapaz jovem que teve encontros com o sobrenatural desde os 8 anos. Tive pelo menos uma experiência a cada 3 anos, parecendo quase um ciclo. Já enviei um relato anterior sobre um possível cão do inferno, mas esta história aconteceu bem antes. Foi em agosto de 2017, quando eu estava visitando um acampamento em Lençoá, Bahia, com minha turma de coral. Era uma excursão de final de semana para conhecer melhor nossos colegas de classe. O acampamento tinha 2 grandes cabanas de 2 andares para grupos, várias trilhas, uma sala de refeições com um porão e outras comodidades. Não vou revelar o nome do acampamento, mas se você já esteve lá, vai saber qual é. O primeiro dia e noite da excursão correram incrivelmente bem. Todos nós nos conhecemos e eu tive uma situação horrível ao pedir à garota que eu gostava para namorar comigo. No geral, tivemos um bom tempo com meus amigos. No entanto, quando o sol se pôs, as coisas mudaram drasticamente. A atmosfera mudou, tornando tudo estranho e perturbador. Eu não experimentei nada na primeira noite, mas ainda estava bem sinistro. Vale a pena acrescentar que meus colegas de classe e eu não vimos um único animal durante toda a viagem, nem mesmo pássaros ou cachorros, o que já era bizarro. O próximo dia foi bem normal, com nossa turma passando por todas as atividades programadas. Conforme o dia passava, o jantar chegou, e antes que eu soubesse, todos estavam de volta às cabanas e se preparando para a noite. No entanto, eu não conseguia dormir por algum motivo. Decidi que seria melhor sair no segundo andar da varanda para distrair minha mente.
Foi quando senti a mesma sensação de temor retornando, bem como a sensação de que havia olhos sobre mim. A noite também estava mortalmente silenciosa, apenas o som dos grilos me acompanhavam. Mas logo isso não foi o único som que ouvi. O som vinha da floresta que corria paralela ao campo, que dividia as duas cabanas, e fez meu corpo entrar imediatamente em modo de luta ou fuga, e um arrepio percorreu minha espinha. O som em questão era a minha própria voz vindo da linha das árvores. Venha aqui, quero te mostrar algo. Disse aquilo com a minha voz, embora soasse um pouco estranho, como se tivesse sido gravado e reproduzido. Inicialmente pensei que fosse um produto da minha imaginação, então esfreguei meus ouvidos na esperança de não ouvir novamente, mas infelizmente ele veio novamente. Venha aqui, quero te mostrar algo, exatamente como soou antes. Saí de lá rapidamente, lembrando as muitas histórias que tinha ouvido sobre coisas como skinwalkers, criaturas capazes de imitar sua voz. Corri para a cabana, fechei a porta que levava à varanda, a travei e também fechei a janela, na esperança de não ouvir mais nada. Adormeci depois de 1 hora, apenas para acordar às 4 da manhã. Nesse momento, ouvi um único passo pesado fazendo contato com o degrau inferior das escadas de metal que levavam à varanda. Ignorei. Comecei a colocar músicas altas nos meus fones de ouvido para abafar qualquer outro som da noite. Esperava que isso fosse o fim, mas esses eventos atingiriam o ápice na terceira e última noite da nossa viagem. No dia seguinte, passamos novamente pelas atividades diárias. A noite caiu novamente, mas desta vez passaríamos a noite, a última noite da viagem, brincando de esconde-esconde na floresta. Antes de nos reunirmos para jogar, um grupo considerável dos meus colegas de classe e eu estávamos relaxando em um dos campos maiores, que tinha bosques em 3 lados e o resto do acampamento do outro. Estávamos deitados sob as estrelas quando todos nós ouvimos. Corri para a cabana, fechei a porta que levava à varanda, a travei e também fechei a janela, na esperança de não ouvir mais nada. Adormeci depois de 1 hora, apenas para acordar às 4 da manhã. Nesse momento, ouvi um único passo pesado fazendo contato com o degrau inferior das escadas de metal que levavam à varanda. Ignorei. Comecei a colocar músicas altas nos meus fones de ouvido para abafar qualquer outro som da noite. Esperava que isso fosse o fim, mas esses eventos atingiriam o ápice na terceira e última noite da nossa viagem. No dia seguinte, passamos novamente pelas atividades diárias. A noite caiu novamente, mas desta vez passaríamos a noite, a última noite da viagem, brincando de esconde-esconde na floresta. Antes de nos reunirmos para jogar, um grupo considerável dos meus colegas de classe e eu estávamos relaxando em um dos campos maiores, que tinha bosques em 3 lados e o resto do acampamento do outro. Estávamos deitados sob as estrelas quando todos nós ouvimos. Era um grito agudo e estridente, soando como se viesse de muito longe. Naquele momento lembrei que quanto mais distante o som de um skinwalker soa, mais próximo ele pode estar. Pelo menos é o que dizem algumas lendas, embora outras digam que quanto mais próximo o som parece, mais longe ele realmente está. Formamos um círculo, acendemos nossas lanternas brilhantes e examinamos o campo e a linha de árvores em busca de algo fora do comum, mas não encontramos nada. A tensão durou cerca de 1 minuto até que nosso instrutor e outros alunos se aproximaram do nosso círculo com suas lanternas acesas, prontos para brincar de esconde-esconde. Fizemos algumas regras normais e então começamos. Entramos na floresta e nada aconteceu durante essa brincadeira ou pelo resto da viagem, graças a Deus. Eu só conto às pessoas sobre ouvir a minha própria voz, pois é a parte mais fácil de descrever dessa sequência de eventos. Nem mesmo minha noiva conhece a história completa. Se você perguntar às pessoas daquele círculo do acampamento, elas negarão que isso sequer aconteceu. Dirão que simplesmente estávamos lá no campo e eram animais qualquer. Alguns negarão completamente que os eventos naquele campo tenham ocorrido. Preciso que você tenha em mente que existem coisas lá fora que são inimagináveis ou inexplicáveis. Tenha cuidado ao acampar nas florestas da Bahia, porque existem coisas lá fora que tentarão te atrair para a floresta, onde você talvez nunca seja encontrado.
Vivi minha vida inteira perto das montanhas dos Sinos, no Rio de Janeiro, nascido e criado entre essas colinas e vales. Eu conheço essa área como a palma da minha mão. A natureza sempre foi fonte de paz e alegria para mim, assim como foi para meu pai antes de mim. Nós costumávamos passar dias pescando no rio ou caçando javalis e outros animais. Essa terra está no meu sangue. É por isso que os eventos de 5 de junho de 1998 me abalam até o âmago até hoje. Toda vez que deixo minha mente vagar de volta, lembro que era uma terça-feira, pois eu tinha o dia de folga do trabalho e planejava aproveitá-lo ao máximo. O clima não estava ideal para caçar, nublado com um teto grosso de nuvens escuras, ameaçando chuva a qualquer momento, mas isso não me incomodava. Há uma espécie de quietude tranquila na floresta em dias assim. Me preparei e segui para o meu local favorito, uma pequena clareira a cerca de 1 quilômetro na floresta atrás da minha casa. A caminhada foi tranquila, principalmente o som suave de folhas sob meus sapatos e a gota de água da chuva escorrendo de uma folha acima. Mal sabia eu que a paz desse dia estava prestes a ser quebrada por algo que mal posso explicar, algo que assombra meus sonhos até hoje. Me acomodei em meu local de caça preferido e esperei pacientemente, observando as árvores em busca de qualquer sinal de movimento. Após cerca de 1 hora, um pequeno grupo de javalis repentinamente atravessou a clareira, correndo depressa, com os olhos selvagens. Isso me pareceu estranho, pois eu não tinha feito nenhum barulho. Eles também não estavam fugindo de mim, mas de algo mais, algo que os assustou bastante. Não mais que 2 minutos depois de os javalis em pânico terem desaparecido na vegetação, um cheiro insuportável me atingiu as narinas, diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Era tão desagradável e nauseante que tive que tampar meu nariz. Enquanto o odor horrível me envolvia, percebi um ronco profundo ressoando pelas árvores à frente. Inicialmente, imaginei que fosse um velho lobo ou cachorro fuçando por aí, mas quando a criatura gigantesca entrou em meu campo de visão, a menos de 20 metros de onde eu estava, soube imediatamente que aquilo não era um simples bicho da região. A visão me paralisou de medo. Eu queria correr, mas minhas pernas não se mexiam nem 1 centímetro. Tudo o que pude fazer foi ficar lá tremendo incontrolavelmente, rezando para que não me visse. Aquela criatura era enorme, facilmente com uns 2,10 metros de altura, coberta por uma pelagem negra e desgrenhada. Meu primeiro pensamento em pânico foi que era um cachorro do mato gigante, mas quanto mais eu olhava, mais eu percebia que não era normal. Não poderia ser um cachorro do mato. Seus movimentos estavam todos errados, fluidos demais, deliberados demais, quase como um predador espreitando a presa. Caminhava sobre 2 patas, mas inclinado, cheirando o chão atentamente como um bloodhound. Ao se aproximar, pude ver um par de chifres curvos, semelhantes a de um bode saindo da testa da criatura. Mas o rosto era claramente lupino, com um focinho longo e orelhas pontudas. Seus olhos não refletiam luz, eram apenas 2 vazios negros em meio à pelagem emaranhada. Naquele momento, meu cérebro mal podia compreender o que eu estava vendo. Ia contra tudo o que eu pensava saber sobre o mundo natural. E quando eu não achava que poderia estar mais aterrorizado, foi então quando esse animal decidiu vir em minha direção freneticamente. Me virei rapidamente e vi uma represa logo atrás de mim. Então, sem pensar 2 vezes, pulei dentro dela e esperei mergulhando. Quando voltei à superfície, não havia mais nada. Voltei à beira da represa e não tinha nem pegadas, cheiros ou qualquer coisa do tipo. A partir desse dia, decidi nunca mais caçar nesse local e me mantive quieto sobre essa história, porque com certeza iriam me chamar de louco.